Glória a Deus, meus queridos, que Deus nos abençoe muito nesta noite com esses louvores, e o nosso descanso está em Deus. É só em Deus que nós podemos e devemos descansar. Eu quero que você abra a sua Bíblia aí na sua casa comigo, no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 1. Eu quero ler apenas um versículo. Lucas, capítulo 1, versículo 37. Lucas, capítulo 1, versículo 37. Enquanto você vai aí abrindo a sua Bíblia, mais uma vez eu lhe peço para você compartilhar a live, mande para os seus contatos, copie o link, vai lá no teu Messenger, vai no teu WhatsApp, manda para os seus contatos, porque tem uma palavra muito especial hoje para cada um de nós, tá bom? Você que está chegando agora, seja bem-vindo à nossa live, você que é membro da igreja, você que não é, você que é aqui da nossa cidade, que Deus abençoe muito a vida de vocês e que em nome de Jesus você seja muito e muitíssimo abençoado e abençoada em nome de Jesus. Diz assim o texto, Lucas 1:37. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Amém. Que Deus nos abençoe agora com a sua palavra. Esse é um texto conhecido, é um texto quando o anjo Gabriel aparece para Maria, dizendo para Maria que ela conceberia e daria à luz a Jesus. E Maria pergunta como isso pode acontecer, isso é impossível acontecer, porque eu não sou casada ainda com José, ela não entendia o que estava acontecendo. E o anjo Gabriel fala para ela, né, Maria, isso vai acontecer porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Esse é o contexto desse versículo que nós acabamos de ler. Tem um autor cristão chamado J.B. Phillips, e ele escreveu um livro cujo título é O Seu Deus é Muito Pequeno. E ele afirma nesse livro que nós temos um inadequado conceito de Deus. Nós não enxergamos Deus direito, nós não entendemos Deus direito. E ele fala que muitos de nós pensamos em Deus como um bondoso Papai Noel cósmico. Deus é um bom velhinho que está sentado numa grande cadeira, com uma bengala na mão, e é um bom velhinho sorridente que faz algumas coisas. Para ele, poucos entendem ou possuem um conceito, um entendimento da grandeza, do poder e da majestade de Deus. Nós não entendemos isso. Nossa mente é pequena, nós somos muito apequenados em nossos pensamentos quando o assunto é a majestade de Deus. Mas eu quero chamar você a pensar um pouco comigo aqui em algumas informações. Por exemplo, se nós apenas considerarmos a grandeza de Deus no cosmos, no universo, nós veremos que podemos contar a olho nu, se você um dia, aí, especialmente na roça, tiver a paciência de sentar e ficar olhando para o céu. Dizem os entendidos que nós podemos contar até 2.000 estrelas. A gente consegue contar a olho nu. Mas se nós usarmos um telescópio, nós veremos milhões de outras estrelas. O nosso sistema solar, né, mais próximo, a galáxia mais próxima é a galáxia Centauro. Preste atenção no que eu vou dizer para você entender a grandeza e a majestade do nosso Deus.
O sistema solar mais próximo é a galáxia Centauro, que se encontra a 4,22 anos-luz de distância. O que significa isso? Significaria algo em torno de 81 mil anos na Terra para alcançarmos essa galáxia se utilizarmos o meio de transporte mais rápido que nós conhecemos. E tudo isso é obra das grandes, majestosas e poderosas mãos de Deus. O Salmo 33, versos 6 a 9, afirma: pela palavra do Senhor foram feitos os céus, o exército deles pelo espírito da sua boca. Deus ajunta as águas do mar como um montão, põe abismos em depósitos. Tema toda a terra ao Senhor. Temam-no todos os moradores do mundo, porque falou e foi feito, mandou e logo apareceu. Esse é o Deus em que nós servimos, um Deus poderoso. A Bíblia fala que Deus é onisciente, Deus conhece todas as coisas. A Bíblia fala que Deus é onipotente, Deus está em todo lugar. Onipresente, Deus está em todo lugar. E a Bíblia fala que Deus é onipotente, tem todo o poder. Agora, infelizmente, muitos de nós, descuidados adoradores, nos esquecemos das verdades dessa informação que eu acabei de dar, da grandeza do nosso Deus. E aí, o que acontece com a gente? Nos tornamos vítimas das circunstâncias, nos tornamos preocupados. Nós tentamos controlar as coisas. O microfone deu um problema. Nós tentamos controlar as coisas. Nós tentamos manipular as pessoas. Porque se não fizermos, achamos que Deus não fará. Esse texto afirma: para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então eu quero trazer uma breve palavra para o nosso coração, que nesses dias andam muito angustiados por tudo que está acontecendo. Esse texto nos ensina algumas verdades preciosas acerca de Deus, que eu e você não podemos nunca nos esquecer. Primeira verdade é que Deus não se limita a diagnósticos humanos. É interessante que todas as vezes que Deus desafiou os seus discípulos a crerem nele de forma irrestrita, creio em mim que eu vou fazer, os discípulos sempre fizeram um levantamento racional e elaboraram um diagnóstico para tentar entender, mas como que o Senhor vai conseguir fazer isso? O texto que lemos fala sobre isso. O anjo aparece para Maria e fala: Maria, vai acontecer isso, isso, isso. Mas a Maria pergunta: mas como pode isso acontecer? Não tem como acontecer. É impossível pela matemática, pela ciência, pelas circunstâncias, que eu fique grávida. Não tem como acontecer. Mas entenda uma coisa: Deus não se limita a diagnósticos humanos. É isso que Deus estava aqui falando para Maria. A questão não estava no problema ou no tamanho da dificuldade. Mas a questão aqui é que Deus não se limita àquilo que a gente pensa. Deus não se limita àquilo que a gente fala. Então a questão para Maria aqui não estava no diagnóstico ou no tamanho do problema, mas estava nas possibilidades de Deus. Deus não é grande o suficiente para fazer aquilo que prometeu. É isso que Deus estava falando para Maria. Maria, tem uma promessa. O anjo aparece lá e fala: Maria, há uma promessa para ti.
Você vai dar à luz a uma criança e essa criança será o Salvador do mundo, Jesus. Seu nome será Jesus. E ela não acredita num primeiro momento, ela fica duvidosa, porque não tinha como acontecer. Mas o diagnóstico humano não se compara às possibilidades de Deus. Deus é poderoso para realizar tudo aquilo que Ele quer realizar. Essa é a primeira verdade que você tem que saber. Talvez você recebeu um diagnóstico humano, talvez você recebeu uma sentença, talvez você recebeu uma palavra que todo mundo está olhando para você e dizendo que não vai dar, que você não vai conseguir, que as coisas não podem acontecer. Quem disse que não pode? Enquanto Deus não disser não, ponto final, sempre existe possibilidade de tudo acontecer. Essa é a primeira verdade. Mas tem uma segunda verdade. Deus não se limita a diagnósticos humanos e Deus também não se limita aos recursos humanos. Não haverá impossível para Deus realizar aquilo que Ele deseja realizar. Já percebeu a gente que nós somos limitados com os nossos projetos, porque dependemos dos nossos recursos. Uma certa feita, os discípulos se aproximam de Jesus e perguntam: Senhor, é lícito pagar imposto? E aí Jesus então fala: sim, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas nós não temos dinheiro para pagar imposto. E o que é que Jesus faz? Não tinha recurso para pagar o imposto. Ninguém tinha dinheiro na hora para emprestar. Jesus fala: vai lá e pesca um peixe. E eles pescam o peixe e abrem a boca do peixe, debaixo da ordem de Jesus. O que é que acontece? Lá dentro da boca do peixe tinha uma moeda para eles pagarem o imposto. Os recursos humanos são limitados, mas os recursos de Deus são sempre ilimitados. Jesus pregando para uma grande multidão, e ele percebe que a multidão estava com fome, faminta, era muita gente, e ele pergunta: o que é que vocês têm de comer? E os discípulos falam: Senhor, tem muita gente aqui, manda todo mundo embora e que a gente arruma ali uma comida para nós aqui comermos junto contigo. E Jesus fala: não, dá-lhe voz de comer. O que é que vocês têm? Nós temos alguns peixinhos e alguns pães. Nós não, um menino prevenido trouxe alguns peixinhos e alguns pães. E Jesus fala então: traz isso para mim. E a Bíblia fala que Jesus dá graças, agradece a Deus e fala para os discípulos distribuírem. Dá-lhe agora a voz de comer. Eu tenho certeza quase que absoluta que os discípulos devem ter pensado: como é que nós vamos alimentar essa multidão com apenas poucos peixes e poucos pães? Nós não temos recursos para isso. Mas Deus não se limita a recursos humanos. E Deus então faz o milagre e os discípulos começam a distribuir para mais de 5.000 pessoas. E a Bíblia fala que eles foram distribuindo, todo mundo se fartou, e quando olhou, ainda sobrou 12 cestos cheios de comida. Deus não se limita a recursos humanos. Deus é dono do ouro e da prata. Ele não se limita, às nossas pequenas questões, porque a Bíblia fala que para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Quando Moisés viu dificuldades para guiar o povo, para libertar o povo, Deus pergunta a Moisés: por acaso o meu braço se encurtou? Quando Maria fez as perguntas de diagnóstico, como? Não dá para fazer, como é que vai ser feito? O anjo responde: para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Se é promessa de Deus, vai acontecer. E sabe de uma coisa, gente? Eu tenho aprendido hoje, até escrevi um texto e compartilhei sobre vida. Eu tenho aprendido que a gente precisa viver a vida com mais leveza no coração, com menos preocupações, com menos ansiedade, com menos rancor no coração, com menos peso no coração. Mas para isso acontecer,
eu preciso acreditar que Deus tem promessas que se cumprem. E essas promessas se cumprem porque Ele continua sendo Deus na minha vida, na sua vida, na nossa vida. Viva a vida com mais leveza no coração. Creia que Deus, Ele faz aquilo que Ele quer fazer e Ele tem todo o poder para fazer. Mas tem uma terceira lição que eu gostaria de falar ao seu coração. É que todas as potencialidades de Deus não se limitam aos diagnósticos e aos recursos, mas se subordinam às suas promessas. O texto não diz que Deus vai fazer qualquer coisa porque eu orei, porque eu desejo, porque eu quero, mas o texto diz: não haverá impossíveis em quê? Em todas as suas promessas. Sabe um problema que a gente tem? Por acreditarmos que Deus, sendo todo-poderoso, Ele é todo-poderoso, é claro, e devemos acreditar, mas a gente acredita e Deus então vai fazer qualquer coisa. Aí Ele não faz aquilo que a gente deseja. Ele não faz aquilo que a gente projeta. Aí a gente surta. A gente fica triste, zangado com Deus. Deus sempre pode, mas nem sempre vai fazer. Sabe por quê? Porque tudo que Deus faz com um propósito. Muitas vezes fazemos coisas sem propósito, sem eira nem beira, sem pé nem cabeça, mas tudo que Deus faz, Deus tem uma agenda para cumprir. Os seus projetos, para a minha, para a tua, para a nossa vida e para o seu reino. E Deus vai levar a termo tudo quanto Ele deseja para que seus decretos e planos sejam executados. Deus usa até o ímpio para o dia da calamidade, como diz a Bíblia. Deus pode livrar qualquer pessoa de qualquer ameaça? Pode. Deus pode curar qualquer pessoa de qualquer enfermidade? Pode. Mas isso não implica que Ele sempre o fará. Por quê? O texto diz: não haverá impossíveis naquilo que Ele prometeu. Aqui que está a verdade central. O mesmo equívoco de interpretação podemos cometer lá em Filipenses 4,19. E o meu Deus, segundo a riqueza da sua glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Quando a gente lê esse texto, a gente que é muitas vezes egoísta de coração, a gente acha que Deus vai suprir cada um dos nossos desejos, cada uma das nossas vontades pessoais. Não. Deus vai suprir em Jesus cada uma das nossas necessidades. Necessidades é diferente de desejo. Aquilo que eu preciso para a minha vida, que eu preciso, que é necessidade, Deus vai me dar. Mas Deus não tem compromisso com os meus desejos. Embora Deus possa nos dar algumas coisas que desejamos, sim, mas o compromisso de Deus é com a necessidade. O Salmo 37:5 diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do vosso coração. Mas pastor, o senhor acabou de dizer que Ele não satisfaz o desejo do coração, mas eu creio que esse texto aqui do Salmo nos fala que Deus, por ser um Pai amoroso, muitas vezes nos surpreende, nos dando coisas que nunca imaginávamos um dia. Deus é bom, Ele nos surpreende amorosamente, mas Deus não tem compromisso com os meus desejos. Deus tem compromisso com as minhas necessidades. O que foi que Jesus ensinou a orar na oração do Pai Nosso? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Agora, é preciso pensar numa coisa, meus irmãos. A gente, quando pensa nesse assunto, a gente acha que é somente necessidade material, que é somente coisas materiais que a gente precisa. Não! Isso vai muito além das coisas materiais. Nós temos necessidades de alma. Há quanto tempo você não dá um sorriso bonito?
Há quanto tempo você não dá uma gargalhada gostosa, rindo da vida, rindo porque a vida é boa e Deus é bom? Então talvez a sua alma esteja com necessidade de alegria. Nós precisamos de descanso existencial. Precisamos de paz interior, de confiança espiritual. E a Bíblia fala que em Jesus nós somos supridos em necessidades que sequer julgávamos que seriam tão importantes para a nossa vida. Tem muita gente que pensa que não, mas eu tenho batido nessa tecla. Nós precisamos sorrir mais. Nós precisamos rir mais. Nós precisamos aprender a viver a vida de maneira leve, não com tanto peso na alma. É uma necessidade humana. E a Bíblia fala que Deus em Cristo supre as nossas necessidades. Então agora, nesse exato momento que você está me vendo, está me ouvindo, deixa Deus colocar aí no teu coração um sorriso bonito na sua alma. Deixa Deus imprimir na tua alma uma alegria verdadeira que Ele supre, porque é necessidade do nosso coração. Você deseja isso? Você quer isso? Deus tem para te dar. Porque a Bíblia fala que nada é impossível para Deus. Tem muita gente que já se auto-sentenciou para a infelicidade. A felicidade não é algo verdadeiro para a minha vida, pastor. A alegria para mim não existe. Para mim é só sofrimento. Para mim é só luta. Para mim é só dificuldade. Para mim é só problema. Para mim é só isso. Para mim. É só tristeza. Como aquela hiena do desenho. Ó vida, ó céus, ó angústia. Que vida é essa? Não, meu querido. Minha querida. Há necessidade para a tua alma de felicidade verdadeira, de alegria verdadeira. Não é impossível Deus suprir essa necessidade do teu coração e você voltar a sorrir de novo. O texto não diz que não houve ou que não há impossibilidades para Deus. O texto está dizendo, do futuro não haverá impossibilidades para Deus. Esse texto coloca as coisas, por isso que dá para viver feliz. Porque esse é um texto que fala de esperança. Não haverá impossibilidades para Deus. Esse texto coloca as coisas em perspectiva de promessas, de coisas que ainda virão. Nova Resende, Brasil que nos ouve, coisas que ainda virão. Vai vir a cura sim, vai vir a vacina sim, vai vir, e isso vai passar no nome de Jesus, e a gente já vai começar a cantar o hino da vitória. Mas muitas vezes nos tornamos vítimas das circunstâncias, presos pela ansiedade, preocupados. Alguém já disse que a preocupação é como uma cadeira de balanço. Você se movimenta muito, mas ela não te leva a lugar nenhum. Essa é a preocupação. Um velho hino diz: ó que paz perdemos sempre, ó que dor no coração, só porque não levamos tudo a Ele em oração. Querido, Deus não está limitado aos que dizem. Deus não está limitado aos nossos recursos humanos. Deus não está limitado aos diagnósticos que fazemos de determinadas situações, não. Deus nem tem compromisso em fazer aquilo que Ele não prometeu fazer, ou aquilo que sai da agenda de Deus, do propósito de Deus, não. A Bíblia fala para Deus, não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Não tem circunstâncias difíceis, não tem circunstâncias adversas, não tem poderes do presente, nem do porvir, nem os poderosos, ou mesmo o diabo, poderão impedir aquilo que Deus intentou para aqueles a quem Ele ama, para realizar e cumprir os seus eternos decretos. Nada pode impedir a boa mão de Deus de trabalhar. Isaías profetizou, operando Deus, quem impedirá? Nada pode impedir a ação de Deus. E nós cremos nisso. Eu quero saber se você que está me ouvindo e vendo, se você crê nisso também. Se você acredita nisso.
que Deus não se limita a diagnósticos humanos, Deus não se limita a recursos humanos, e tanto os recursos como os diagnósticos sempre se submetem às promessas de Deus. Agora, eu quero terminar dizendo que existe uma promessa para mim e para você, que se cumpre todos os dias, se você crer. Jesus fez uma promessa linda para os seus discípulos. Eu sou discípulo de Jesus. Você é discípulo de Jesus. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus está com você hoje. Deus estará amanhã. Deus está com você nessa pandemia. Deus estará com você após a pandemia. Essa é a maior promessa da Bíblia para nós. Eu estarei convosco todos os dias. Eu quero orar por você. Nosso grupo de louvor vai cantar mais uma canção. E enquanto eles cantam, você aí fica conosco, que eu volto para orar e abençoar a sua vida. Vamos louvar ao Senhor.
temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Glória a Deus, meus queridos. Nós vamos encerrando o nosso momento, lembrando que amanhã, às 20 horas, nós teremos um momento de clamor e oração, louvor, na página da igreja. Vamos fazer um movimento na cidade para isso. Terça-feira de manhã a gente solta a lista para você dar o seu nome para o nosso culto, os nossos cultos do domingo no final de semana, tá ok? Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, nós te adoramos, te bendizemos, te agradecemos pela bênção de termos participado desse tempo, ouvindo acerca do teu grande poder. Nada é impossível para as suas promessas. E que as suas promessas, Senhor, se cumpram sempre. E elas irão se cumprir. E que nós tenhamos um coração quieto, descansado em Ti, sabedores que o Senhor cuida da nossa vida. Abençoe teus filhos, filhas. Abençoe os lares, as casas agora, com a Tua bênção, com a Tua paz, com a Tua alegria. Em nome de Jesus oramos. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e as eternas consolações do Espírito Santo estejam com todos, desde agora e para sempre. Todos digam aí nos seus lares, amém, amém e amém. Queridos, vou ficando por aqui, vamos ficando por aqui, e se Deus quiser, durante a semana a gente vai conversando. Pessoal, manda aquela foto bonita, que eu peço, vocês nunca mandam, hein? Manda aquela foto bacana. Pessoal do louvor aqui, vocês não esquecem, não, para a gente tirar uma foto bonita, todo mundo aqui. Tá bom? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.